E devo dizer que o Governo Regional empenhou-se a fundo para que fosse concedida ao engenheiro Martins Goulart a admissão na Universidade da Califórnia para a realização de doutoramento. E há cartas diretas e pessoais do Secretário-Geral da Agricultura e Pescas a solicitar e a patrocinar esta candidatura, que aliás, durante uma parte do tempo, por falta de fundos do Serviço da Universidade dos Açores, foi mantida pelo orçamento da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas. Mas isso não vem ao caso. Se porventura o regime tribunal não obteve esses dados, lamento, estava na senha de a entidade que teria possibilidade de os fornecer, mas precisamos depois fazer uma simulação do seu estudo com os dados recolhidos, suponho que diz respeito a matemáticas aplicadas e que queremos beneficiar contra a franqueza do seu trabalho. E o facto de termos já tanto empenho nele é que deixa sem qualquer razão as suas queixas a um jornal do continente há relativamente pouco tempo, no qual corria risco de ser perseguido politicamente nos Açores. E não é perseguido politicamente nos Açores, nem parte nenhuma, de forma que pode vir à vontade, era só que faltava, nem sequer precisava de lhe dizer, para ocupar o seu lugar na universidade. Eu já vim em 1976 com o mesmo espírito. Com certeza. E por sua intervenção, eu não tive o início da minha carreira profissional em 1976. Eu tenho documentos que comprovam isso. Bom, quando me candidatei ao DREFA, não os trago. Não preciso discutir. Eu já levantei o problema na altura na Assembleia Regional dos Açores. Foi por sua intervenção pessoal que eu não fui contratado para exercer funções técnicas como profissional, como cidadão que tem direito a ser reconhecido a sua habilitação própria. Mas o senhor era deputado nessa altura? Eu era deputado nessa altura. Então? Se não se lembra, eu recordo-lhe agora, e está no Diário das Sessões. Eu peço que passemos esta fase e continuemos a falar de política eleitoral, até porque este frente a frente será também transmitido nos Estados Unidos da América. Há uma pergunta que não posso deixar de fazer. O PS defende que os imigrantes açorianos tenham direito ao voto, neste caso específico das eleições regionais. Que ações preconiza para concretizar essa participação, participação dos açorianos na vida política da sua terra? Muito bem. Eu acabei de regressar dos Estados Unidos, fiz uma visita de trabalho à comunidade imigrada de Nova Inglaterra e apercebi-me do grande empenho que a comunidade imigrada tem em participar ativamente no desenvolvimento dos Açores, do qual nunca se separou e, naturalmente, deseja ver à distância ou num regresso uma terra melhorada, uma terra desenvolvida, para que os filhos dos Açores tenham honra em regressar aos Açores. Eu devo precisar o seguinte. A experiência que tivemos sobre a primeira proposta que foi aprovada no Estatuto sobre esta matéria não é de forma alguma aceitável. Não é aceitável porque se criou a impossibilidade de haver um candidato não residente que representasse a imigração. Havia, na proposta do PSD, a exigência de que a candidatura se fizesse com base nos residentes na região. É evidente que com esse quadro não podemos concordar. Se conseguirmos uma fórmula que não desequilibre a representação das ilhas enquanto houver ciclo eleitoral de ilha, ou da região quando tivermos o ciclo eleitoral regional, nós pensamos que a presença, que tem que ser, em certa medida, simbólica da comunidade imigrada, porque ela está dispersa, porque cria problemas gravíssimos de organização, a representação de uma comunidade que está no Canadá, que está na costa leste dos Estados Unidos, que está na costa da Califórnia, que está em toda a parte do mundo e que está também no continente português, não é facilmente realizável a ocupação desse cargo político de representação da comunidade. Portanto, estamos abertos para que se consiga uma fórmula equilibrada para resolver o problema. Agora, nunca aceitaremos que haja um superdeputado residente nos Açores que se candidate formalmente para a imigração, pode ser eleito por 2 ou 3 votos e que adquire um estatuto de representante de 1 milhão ou de 1,5 milhão de açorianos e seus descendentes que estão por esse mundo fora e que não representa absolutamente nada e que seria uma farsa perfeitamente evitável. Muito obrigado. Sr. Dr. Montemarão, o que pensa sobre este assunto dos votos? Eu, antes de mais nada, quero congratular-me por verificar que, graças à sua recente visita à comunidade açoriana da Nova Inglaterra, o engenheiro Martins Goulart finalmente descobriu o povo açoriano, que é uma palavra, um conceito que alguns socialistas têm grande dificuldade em absorver. De facto, os açorianos residentes na América, no Brasil, no Canadá, quase por toda a parte do mundo, são sempre açorianos. Daí o empenho em participarem também nas questões que nos dizem respeito, realmente através da eleição de um deputado para a Assembleia Regional. Ora, o que o Sr. Martins Goulart agora, de repente, parece esquecer, é que o nosso Estatuto
diz expressamente que haverá um círculo eleitoral no qual votarão os açorianos imigrantes, haverá um círculo eleitoral no qual votarão os açorianos residentes no continente. O que acontece é que a lei eleitoral, elaborada no 7º Governo Constitucional, que estabeleceu o modo de fazer os respectivos cadernos eleitorais e realizar o ato eleitoral, foi declarada inconstitucional. Porquê? Porque a mentalidade centralista que por lá existe em certos meios, na capital, não concebe que os açorianos sejam açorianos, mesmo quando não residentes. Ou seja, para esta gente, só são açorianos aqueles que estão realmente nos Açores e aqueles que deixam de estar nos Açores são apenas portugueses, simplesmente. É este conceito que nós divergimos, é neste ponto que nós estamos em desentendimento. Achamos que é indispensável que isso fique claro, fico muito satisfeito por ver o Partido Socialista aliar-se com o Partido Social Democrata na afirmação de que os açorianos são sempre açorianos, que nós somos um povo e que isso tem depois ter as suas consequências políticas, já que até tão óbvias no plano cultural e histórico. Sr. Doutor, muito obrigado. Quinta à noite, primeira parte. Vamos fazer agora um breve intervalo. A segunda parte deste frente a frente começará dentro de momentos. Agora temos que saber como é que estamos em matéria de tempos. Isso está muito mal. Vamos já saber. Hã? Quinta à noite, segunda parte. Primeira acabou falando da possibilidade dos votos dos nossos imigrantes, questão que nos transporta naturalmente para uma outra grande questão, que é a revisão constitucional. O Sr. Dr. Mota Amaral tem defendido uma tese que apelida de autonomia progressiva. Isto pressupõe que o estatuto existente é curto e que é, portanto, necessário alargá-lo. Em que áreas é que esse alargamento deve ser feito e qual o timing que preconiza para isso? O Estatuto necessita de ser alargado, com certeza. Sempre tenho defendido isto. Nossa autonomia, de resto, é viva e, portanto, é dinâmica. Ora, sem dinâmica, é progressiva, vai andando. É um ponto que os socialistas também divergem e ficam muito amedrontados com isto. Mas o regime tribunal considera falar dessa matéria porque eles são partidários de que a autonomia como está muito bem, e melhor não falar disso e até deixar de falar das questões políticas e passar a falar apenas das questões administrativas e de uma gestão mais ou menos tecnocrática dos fundos existentes para que o desenvolvimento vá mais depressa. Ora, nós sabemos que se há interesses que deixam de ser afirmados, deixam de existir e nós precisamos, portanto, que se saiba que queremos mesmo uma autonomia a sério, uma autonomia plena. Na visão constitucional, entendemos que é a altura de fazer avançar a sério, mas um grande passo em frente, o Poder Legislativo Regional. Temos propostas sobre esta matéria, bastante audaciosas. Também achamos fundamental que a revisão constitucional inclua a definição do Estado português como Estado regional, que é para evitar aquela tendência que se verifica no Tribunal Constitucional de interpretar todas as leis sob a regra do Estado unitário e, portanto, limitar e cortar e recortar as competências da região. Se se disser com clareza o Estado é regional, vai ser preciso ler toda a Constituição dentro dessa perspectiva. Achamos também que na revisão constitucional deve ser criado um círculo eleitoral próprio para a região autónoma dos Açores. Neste ponto somos convergentes com a Madeira e também defendemos um círculo eleitoral próprio para a região autónoma da Madeira. Estas são as nossas propostas. Agora, um grande salto em frente e, no futuro, em posteriores revisões constitucionais, mais avanços, sempre na linha da autonomia progressiva. Sr. Doutor, como é que o PSD nacional vê as propostas do PSD Açores? O PSD nacional, no seu projeto de revisão, não inclui alguma destas propostas. Recentemente, o Ministro da Justiça, que é também Vice-Presidente da Comissão Política Regional do Partido Social Democrata, numa visita que fez à Madeira, disse que o partido estava disposto, por insistências nossas, porque nós não temos desistido disso, tanto nos Açores como na Madeira, a incluir na sua proposta final, nesses debates que haverá de haver na Assembleia da República, algumas das questões por nós suscitadas e que vieram a constar dos projetos que foi presente pelos deputados madeirenses na Assembleia da República.
Doutor, muito obrigado. Engenheiro Martins Goulart, este estatuto é suficiente? Pensa que deve também ser alterado e, portanto, ser trabalhado? O que pensa o PS? Distinguimos dois planos de tratamento da temática da consolidação do edifício autonómico. Quanto à revisão constitucional, eu devo dizer ao Dr. Mota Amaral, e a situação é documentada, que se ele nos considera retógrafos quanto à definição de um projeto de autonomia, ele então, e o PSD, é de igual modo. Porque as votações que se realizaram no seio da Comissão Eventual da Assembleia Geral dos Açores para apreciar os projetos de revisão constitucional que deram entrada na Assembleia da República, a votação do PSD e do PS é praticamente coincidente nas grandes questões, excetuando um artigo que é a eliminação do artigo 230 da Constituição, que não é por aí que esbarra, digamos, a progressão da nossa autonomia regional. O que nos divide é a abstração e a falta de rigor com que o PSD trata o tema da autonomia progressiva. Vou repetir aqui a posição do Partido Socialista, que é a seguinte. Se por autonomia progressiva se fala em evolução do conceito de autonomia, nós somos contra essa interpretação. Se com a ideia de autonomia progressiva se pretende transmitir a mensagem de que ela não é estática, de que ela merece aperfeiçoamentos, estamos perfeitamente de acordo. Estamos de acordo. Aliás, já disse com toda a clareza, para afastar de vez alguns papunhos que o Partido Socialista mantém, que a nossa perspectiva de autonomia progressiva não é a transição pacífica para a independência. Então não há problema, Dr. Amaral. Estamos Bom, bem. Se era esta Estamos a questão, bem. É a questão. a nossa convergência é a neste questão, ponto é salutar. e a questão que o tem prejudicado, porque ao manter essa opção conceitual, tem criado suspeições diversas. E é bom que o tenha feito aqui agora, em termos de esclarecimento, para que nós nos entendamos definitivamente sobre a matéria. Não há confusões quanto a isso. Portanto, se queremos aperfeiçoar a autonomia, estamos perfeitamente de acordo e, por isso, temos um projeto que, naturalmente, tem, como já disse, dois planos. O primeiro plano tem sede na revisão constitucional. Trata, portanto, o bloco de grandes opções que a Constituição consagra à autonomia dos Açores, e outro tem a ver com a sua resolução no Estatuto Definitivo da Autonomia Regional. Qual é o apoio que o PS Nacional tem dado ao PS Açores? Neste momento, estamos completamente solidários e a trabalhar como uma equipe unida em todos os planos da vida partidária para qualquer projeto político que tenhamos em mãos nos Açores. Portanto, o Dr. António Vitorino, neste momento, tem as propostas do PS Açores? A situação de negociação nacional, obviamente, porque é na sede da Assembleia da República que se resolve esta questão, tem a ver com as direções nacionais de cada partido. Não se coloca o problema só ao Partido Socialista, coloca-se naturalmente ao PSD nessa matéria. Portanto, a palavra final será dada de um entendimento que resulta de consensos e não se pode, neste momento, aferir com exatidão quais são os resultados finais dessas negociações. Eu não sei, por exemplo, se o consenso se verifica, por exemplo, à volta da figura do Ministro da República. Dr. Mota Amaral, a existência do Ministro da República dificulta assim tanto o trabalho do Governo? Porque é que o PSD pretende extinguir o cargo? Já disse várias vezes quais são as razões pelas quais nós pretendemos a extinção deste cargo, mas também já disse com clareza que, verificando não existir um mínimo de consenso possível à volta deste assunto, nós remetemos-lo para a próxima revisão constitucional. Portanto, não fazem cavalo de batalha. Nós estamos nesta fase a trabalhar ativamente na matéria que diz respeito à ampliação do legislativo e queremos que seja um dos grandes objetivos da revisão constitucional a criação do nosso ciclo eleitoral próprio para o Parlamento Europeu. E quero congratular-me, aproveito a altura, com a chegada, o ingresso do Partido Socialista no bloco dos defensores da autonomia progressiva, que aqui foi proclamado pelo engenheiro Martins Goulart. Isso não coincidia com com as declarações que ele tinha feito há relativamente pouco tempo à imprensa, mas eu comprovo que... isso tenho aqui documentado, posso mostrar o recorde. Está a dizer que ele defende a autonomia progressiva. Não, não defende. Ainda bem, pronto, quero esclarecer isso. Eu defendo o aperfeiçoamento da autonomia. Se com o entendimento que dá a autonomia progressiva, que significa aperfeiçoamento, eu não vou usar a sua palavra. Então, porque ela continua ambígua para muita gente. Que fique claro ao eleitorado que a escolha desta próximo dia 9, nestas matérias da autonomia também e do regime, não é indiferente. O Partido Social Democrata vai, com toda a força, nesta autonomia a sério, de fundo conteúdo político. Pelos vistos, o Partido Socialista não se quer juntar a nós neste domínio. O Partido Socialista não se junta ao PSD em circunstância alguma.
Não se junta ao Parece-me PSD. que havia um certo consenso relativamente Pelos vistos, não há. à revisão constitucional. Bem, o problema não é esse. É que o que o Dr. Matal diz em termos de autonomia progressiva não tem nada a ver com as posições que o PSD tomou no proposta de revisão constitucional. Ele acabou de dizer que abdicou da sua proposta de defesa da extinção do cargo de Ministro da O República. PS é contra ou a favor da manutenção do cargo O de Ministro da PS República? considera que o quadro constitucional da autonomia, nesta fase de evolução do processo autonómico, está bem garantido em termos de permitir que no Estatuto se desenvolvam as questões de pormenor e que permitam o aperfeiçoamento da autonomia, especialmente no Estatuto. O que não quer dizer que não se façam já pequenas modificações no texto constitucional que clarifiquem competências legislativas, que permitam a ultrapassagem de questões que significavam obstáculos no relacionamento entre órgãos de soberania e órgãos regionais, porque essas questões são naturalmente evitáveis se houver o cuidado de acertar determinadas definições de competências. Portanto, não é contra a manutenção do cargo, defende a manutenção do cargo, Com mas certeza, noutra... porque ela tem a ver com um figurino constitucional da autonomia. Ela tem a ver com a representação de soberania do Estado. Aliás, é honrosa a presença do representante da soberania do Estado ter uma representação especial na região autónoma dos Açores. Aliás, devo dizer que esta questão atual que o Dr. Mata Amaral coloca nada tem a ver com o seu comportamento recente da vigência de mandatos de outros ministros da República. Eu fui o primeiro político açoriano a reclamar publicamente, no início desta década, que o perfil do Ministro da República devia obedecer a critérios de ser civil, por exemplo. Fui eu. Nessa altura, o Dr. Mata Porque é Amaral, um civil e não porque pensamos que a diferença. sociedade democrática se deve assentar num regime civilista e não num regime militar. Vá lá, nesse ponto Não, estamos não. aproximando. Não estou aproximando, o Dr. Amaral está muito atrasado quanto a isto. Porque quando eu defendia isto, o Dr. Mata Amaral estava aprovando e concordando com a nomeação de militares, 2 seguidos. O que quer Os dizer... tempos eram outros, muito Eram diferentes. outros, claro. O que quer dizer que não há coerência da sua parte ao definir as regras do civilismo democrático. Eu defendo-as. O que não quer dizer que, por razões de circunstância, um militar não possa desempenhar bem um cargo. Mas devíamos, tendencialmente, percorrer esse caminho. E devíamos manter com coerência essas posições. Agora, o que acontece... Vamos então reclamar que imediatamente o atual Ministro da República seja substituído por um civil. Não. Vamos ver o seguinte. Eu não tenho problemas em que ele seja substituído por um civil. Mas não é porque o Dr. Mata Amaral tem uma má relação pessoal com este Ministro da República, que é da confiança política do seu presidente partidário, E que já devemos nós o vamos... seu também. E que tem confiança política do Governo Central e, portanto, é da confiança do PSD, não vamos entrar nessa guerra. Ele está a desempenhar a sua missão. Se desempenhar mal, há mecanismos estatutários e legais que permitem a ultrapassagem das suas decisões. A autonomia está suficientemente forte que permita ultrapassar, por exemplo, o veto do Ministro da República. Portanto, não há um obstáculo fundamental à autonomia por aí. O que eu devo dizer é o seguinte: se invoca o exercício do direito de veto do Ministro da República como um pretexto para que o cargo seja extinto, então por que é que não propôs a extinção do cargo quando Conceição e Silva vetava tudo e mais alguma coisa? Conceição Silva começou a vedar a partir de certa altura. Não reclamou nunca a extinção do cargo nessa altura também. Não estava em causa a questão porque não havia visão constitucional à vista. Agora Podia está. reclamar para preparar o terreno, mas não fez. Eu penso que a questão da revisão constitucional não poderá ser mais alargada devido ao tempo ainda pouco que nos resta e passaria a questões da vida económica. Qual foi, nestes 12 anos, o grande erro da política económica do Dr. Mota Amaral? Consegue isolar um grande erro, um conjunto, mas enorme que fosse concretizasse mais? A concretização é uma concretização geral. O PSD, liderado pelo Dr. Mota Amaral, não teve nunca, nem tem ainda, uma opção estratégica de desenvolvimento regional. Não existe uma estratégia de desenvolvimento Esse é o grande regional. erro. Este é o grande erro político O senhor concorda? e económico. Eu, evidentemente, não concordo. Existe uma estratégia de desenvolvimento regional e de tal modo eficaz que a nossa região se tem desenvolvido em termos de passar, no período da governação social-democrata, de um rendimento por cabeça, por habitante, que era igual a 40% da média nacional, para 60% da média nacional. Estamos ainda longe desta média nacional, mas, no entanto, demos um grande salto em frente. Foi um aumento de 50%, proporcionalmente. Ora, isto infirma por completo a afirmação do líder do Partido Socialista de que não há estratégia de desenvolvimento. Os factos provam-no, estão à vista de todos. Ela há pouco invocou até o testemunho dos imigrantes e ainda há bem pouco tempo pela rádio podemos ouvir testemunhos de vários imigrantes, além daqueles que eu tenho tido diretamente,